Ser ou não ser? Eis a questão. Eu não tenho dúvidas que você já ouviu essa frase em algum lugar, mas a pergunta é, você conhece a história por trás dessa frase? Hamlet é uma das obras de tragédias mais famosas de Shakespeare e também a sua mais longa. Só para você ter uma ideia, uma peça normal daquela época tinha em média 2 horas de duração. Já Hamlet tinha 4 horas. Mas a minha missão aqui é trazer a história por trás dessa icônica frase. Então vamos começar pelos personagens. Hamlet é príncipe da Dinamarca, filho do falecido rei da Dinamarca. Ele é sobrinho do rei Cláudio e filho de Gertrudes, apaixonado por Ofélia. O seu maior objetivo nessa trama é vingar a morte do seu pai. O segundo é o fantasma do rei Hamlet. Ele aparece a seu filho dizendo que Cláudio, seu irmão, o havia envenenado e exige vingança. A terceira é Gertrudes, ex-esposa do falecido rei da Dinamarca e esposa do atual rei Cláudio. O quarto é Polônio, primeiro-ministro e braço direito do rei Cláudio. E por fim, Ofélia e Laertes. Ambos são filhos de Polônio. Ofélia é apaixonada pelo príncipe Hamlet. Já Laertes é um personagem que só vai aparecer no final da história. O rei Hamlet morre sem que ninguém conseguisse explicar a causa de sua morte. E com isso, o seu irmão acaba se casando com Gertrudes, se tornando assim o tio padrasto do príncipe Hamlet. E um detalhe, tudo isso acontece com apenas 2 semanas. O primeiro ato do livro começa com um amigo de Hamlet, vendo o fantasma de seu falecido pai. No susto, ele corre para contar ao seu amigo, porém nada vê. Já na noite seguinte, Hamlet também consegue ver o espírito de seu pai. E em um breve diálogo, o espírito avisa: fui morto pelo meu irmão, e assim exige vingança. Diante de tão estranho pedido, Hamlet começa a viver uma crise moral, se deveria ou não cometer esse assassinato. Até porque ele tinha primeiro que se perguntar: será que o espírito que eu vi de fato era do meu pai, ou só era uma alucinação? Hamlet, então, começa a traçar um plano para investigar a morte de seu pai, e enquanto isso, se fingia de louco para obter êxito e não levantar suspeitas. Então, nesse cenário, o rei Cláudio, vendo a loucura de Hamlet, pede que Polônio investigue o caso, pois imagina que a sua loucura era por conta da proibição de seu amor com Ofélia. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, uma companhia de teatro chega ao reinado e Hamlet pede aos atores para que encenassem uma peça onde o irmão de um rei o mata. O pedido acabou sendo realizado e no final da peça, o rei Cláudio se levanta, furioso e cheio de indignação. Com isso, Hamlet já não tinha mais dúvidas de que ele era o assassino de seu pai. E agora, ele já não tinha nenhum impedimento moral. A vingança era sua obrigação. Imediatamente, Hamlet vai atrás do seu tio em busca de vingança, mas assim que o encontra, vê que ele estava orando, então resolve deixar para depois. Nesse meio tempo, o príncipe vai atrás da sua mãe e começa a acusar de infidelidade para com seu falecido pai. Mas de repente, ele começa a ouvir um barulho vindo atrás das cortinas e percebe que estava sendo espionado. Acreditando ser Cláudio e consumido de fúria, ele ataca e mata o homem. Mas para sua infelicidade, quem estava atrás das cortinas era Polônio. Com todos esses acontecimentos, Cláudio então decide mandar Hamlet em exílio para a Inglaterra. Contudo, o navio em que ele estava é atacado por piratas e Hamlet, sendo rico como era, compra sua liberdade e consegue voltar de volta para o seu reino. Um detalhe, nesse ponto do livro já não se sabe se a loucura de Hamlet era fingida ou se ele de fato estava louco. No entanto, antes de continuar contando a história do jovem príncipe, vamos voltar um pouco para a família de Polônio. Ofélia começa a ficar depressiva com a morte do seu pai e a loucura de seu amor. O livro, nesse ponto, não é muito claro sobre o que acontece, mas insinua que ela comete suicídio. Laertes, seu irmão, que até então não havia aparecido na história, fica sabendo da morte de seu pai e da morte de sua irmã, e então decide voltar em busca de vingança. Chega no castelo buscando pelo jovem príncipe, mas Cláudio, vendo toda a situação, tenta remediar e propõe um duelo de esgrima. O rei, porém, desejava a morte de seu sobrinho, então bolou um plano para que mesmo que Laertes não fosse capaz de vencê-lo em combate, a sua espada pudesse matá-lo.
Para isso, ele colocou um veneno na ponta da espada de Laertes, para que mesmo no menor golpe, o veneno pudesse matá-lo. Como se isso não bastasse, o rei Cláudio tomou uma outra precaução, que foi colocar veneno na taça que Hamlet beberia, caso ele vencesse o duelo. Já tomada todas as precauções, o rei permite o duelo. Só que, na metade do duelo, Gertrudes acaba bebendo um pouco da taça que estava o veneno, e Laertes consegue acertar de raspão o seu inimigo. Porém, na metade do duelo, as espadas são trocadas, e agora era Hamlet que estava com a espada envenenada. E da mesma forma que foi acertado, ele também acerta Laertes. Um pouco depois de que tudo isso aconteceu, e já no final da batalha, o veneno começa a fazer efeito. Hamlet percebe toda a armação e obriga o rei Cláudio a beber o restante da taça envenenada. Assim, todos morrem. Como uma típica tragédia, todos acabam morrendo no final. E esse é o resumo da história de Hamlet. História essa que, na época do seu lançamento, não havia ganhado muito destaque, mas conforme o tempo passou, ela se tornou um ícone das histórias de tragédias de Shakespeare. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais histórias assim, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. O seu comentário também seria muito bem-vindo. Muito obrigado!